Olá pessoal, tudo bem? Nessa segunda aula e nesse segundo bloco de história, nós vamos falar um pouquinho do trabalho do historiador e da importância da história em nosso dia a dia. Pessoal, a primeira questão que nós temos que pensar é o porquê, não é? A história é tão importante assim em nosso dia a dia. Por que estudar história? Claro que para essa pergunta existem várias respostas, mas eu utilizei aqui um texto, um trechinho de um texto que está na atividade do bloco 2. Vou ler para vocês para nós pensarmos essa importância da história. Então está assim: da mesma forma como as pessoas buscam compreender seu passado, as sociedades humanas sempre procuram explicações para suas origens, isto é, de onde viemos, por que nós nos organizamos assim, o nosso comportamento, nossa forma de lidar com as pessoas, com os problemas, nossa organização política, econômica, enfim. E aí continua: o estudo do passado permite às mulheres e aos homens do presente compreender como a sociedade em que vivem se desenvolveu. Então veja que o estudo do passado, não é, lhe permite mulheres, homens do presente, ou seja, da atualidade, compreender como a sociedade em que vivem se desenvolveu, ajudando-os a entender melhor seus problemas e a planejar estratégias que possam contribuir para um mundo melhor. Então é aquela ideia: vou entender o passado para compreender o meu presente e talvez, quem saiba, tomar atitudes que possam melhorar o futuro. Claro que essa ideia é uma ideia já ultrapassada da história, não é? Mas que nos ajuda aí a compreender, não é, a importância dessa área aí, dessa ciência, não é? E dessa área do conhecimento aí das ciências humanas, no caso, mais especificamente, a ciência aí da história. E aí eu tenho uma reflexão para vocês. Eu tenho aqui a capa de um livro. Capa de um livro que trata da história da Roma Antiga. Então, nesse livro aqui, vocês têm, não é, relatos de eventos que aconteceram há 2000 anos atrás. Aí eu pergunto, como uma pessoa, não é, que não viveu naquele momento, que não presenciou esses eventos, como que essa pessoa escreve um livro sobre um assunto que ela não estava presente? E aí que entra a importância do trabalho do historiador. Como ele trabalha? Vamos entender. Para que vocês possam entender a importância do trabalho do historiador, como ele trabalha, vamos fazer uma relação do historiador. Coloquei para vocês aqui um exemplo de um historiador muito conhecido, Jacques Legoff, com a outra profissão. Qual profissão? Detetive. Mas qual a relação que há entre um historiador e um detetive? É que os dois, no caso, eles não presenciaram um evento, mas eles tentam, a partir de pesquisas, de investigações, o quê? Reconstituir, não é? Buscar ali conhecer como foi aquele episódio, como foi aquele evento. No caso do historiador, como aquelas sociedades viviam, como, não é, elas se organizavam, como era a sua política, a sua economia. E já no caso dos detetives, aconteceu, não é, um crime, né, há um mistério no ar, como que ele vai desvendar esse mistério? E para isso, tanto o detetive quanto o historiador, eles utilizam o quê? Pistas, vestígios. No caso do historiador, esses vestígios nós damos o nome de fontes históricas, que é o assunto do terceiro bloco de atividades da próxima semana. Mas vejam vocês então, tanto o historiador quanto o detetive, eles não presenciaram o evento, mas eles buscam reconstituir ou conhecer aquele evento a partir dos vestígios. Finalizando aqui, eu tenho para vocês uma comparação. Ó, então, semelhanças entre o trabalho dos historiadores e dos detetives. Então, tanto o historiador quanto o detetive, eles conhecem um assunto, né? No caso, o historiador que vai estudar, sei lá, sobre a Roma Antiga, tem que ler o que já foi produzido, o que outros historiadores falaram, não é? Escreveram sobre a Roma Antiga. O detetive, quando vai desvendar um crime, ele tem que saber quando foi, quem estava envolvido, não é? O que aconteceu realmente. E a partir daí, eles passam o quê? A levantar pistas e vestígios. Tanto o detetive quanto o historiador.
Percebam vocês, na primeira linha aqui eu tenho o processo que diz respeito ao trabalho do detetive. E na segunda linha, o trabalho do historiador. Perfeito? Então, eles conhecem o assunto de forma geral, né? Dão ali, têm uma visão geral daquele evento, passam a coletar pistas e vestígios, eles utilizam, não é, o seu raciocínio e passam a levantar hipóteses. O que aconteceu ali? Ah, provavelmente foi isso, provavelmente, não é, havia alguém envolvido, provavelmente lá na antiguidade a sociedade se organizava de uma outra forma, não é? As crianças tinham uma outra forma, não frequentavam tanto a escola, enfim, passa a levantar o quê? Hipóteses. E o detetive chega, não é, à conclusão do crime. Ele vai ali, né, descobrir quem estava envolvido naquele crime, não é, quem participou, quais eram as intenções e tal. E o historiador, ele constrói um conhecimento sobre o assunto. Então, lá um historiador que está investigando, pesquisando sobre a Roma Antiga, como as pessoas viviam naquela época, como era a política. Só que antes disso, ele levantou uma série de hipóteses, não é? Poxa, se as crianças já trabalhavam cedo, então quer dizer que elas não frequentavam a escola. Então quer dizer que ele passa a levantar hipóteses, aí ele vai juntando as suas pistas e tudo, e no final ele constrói aí um conhecimento sobre o assunto. Escreve um livro, publica, né? Escreve um artigo, publica esse artigo, enfim. Pessoal, então era isso por hoje, né? Essa semana aí que vocês têm o segundo bloco, vocês vão falar um pouquinho do trabalho do historiador, como, não é? Como ele realiza o seu trabalho, a relação do historiador com o detetive, né? O trabalho que eles realizam, né? Existem ali algumas semelhanças, claro que ao final o detetive desvenda um crime e o historiador vai lhe fazer aí produzir um conhecimento sobre algum assunto histórico. Então espero que eu tenha contribuído, desejo a todos vocês uma ótima semana e nos vemos aí, não é, ao longo da semana, seja no plantão presencial, toda terça-feira no colégio ou nas sextas no plantão online aí pelo WhatsApp. Um abraço a todos e até logo.